Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna, pelo carinho da audiência. As duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, uma grande audiência que nos dá. Muito obrigado. Olha, nós estamos também ao vivo pelas redes sociais. Você pode nos assistir agora no YouTube. O nosso canal no YouTube é TVI Oficial. Entra lá, inscreva-se. Já são mais de 16.400 inscritos. Faça parte também dessa comunidade que cresce a cada dia. Nós também estamos ao vivo no nosso tviplay.com.br. Pois é, o tviplay.com.br é um grande portal, gente. Lá vocês têm notícias atualizadas da sua cidade, da sua região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você quer ficar sabendo de tudo que está acontecendo, entra lá no ícone Notícias do TVI Play e você vai ver tudo o que está ocorrendo no mundo inteiro em tempo real, através da maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, nosso parceiro, está aí, gratuito para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui no rodapé alguns dos principais destaques que são notícias agora em qualquer parte do mundo. Lá também você encontra o nosso stream. No stream você tem conteúdos inéditos, né? Você tem aí documentários, minisséries de autores como Adroaldo, né? Daqui da nossa região sul da Bahia, da Raquel Rocha, do Vitor, enfim, vários conteúdos inéditos que você só vai ver aí no nosso stream. E você também fica sabendo tudo sobre a TVI, como anunciar, qual a nossa programação, quais os programas ao vivo, né, gravados aqui da TVI, tá bom? Então eu conto com a sua audiência, a sua colaboração. Entra lá e indica para amigos, colegas, parentes, vizinhos, tá bom? É a TVI Mobile, onde e quando você quiser. Siga também nossas redes sociais, estamos aí com Instagram, TVI Oficial no Instagram, Facebook, né? Todas as redes a gente está presente, é só você procurar TVI Oficial. Olha, hoje é segunda-feira, a semana está começando, né? Mais uma semana, graças a Deus, a última do mês de novembro de 2025. E hoje é dia do quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Quais os destaques de hoje? Destaque de hoje que é notícia mesmo nacional. É o PQP que está repercutindo não só no Brasil como no mundo inteiro, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai entrar em detalhes para falar sobre tudo, inclusive sobre a questão da tornozeleira eletrônica. Outra coisa também, é a COP30, o final da COP30, que terminou o relatório que deixou de fora a questão dos combustíveis fósseis. Então não teve graça. Se reunindo para quê? Passaram mais de 2 semanas discutindo nada. Porque o carvão e o petróleo vão continuar dominando o mundo e o planeta e acabando com tudo. Outro assunto também que a gente vai falar, que já fica aqui no nosso quintal, é Natal. Tá perto. Hoje é que dia? Hoje é 24 de novembro. 24 de novembro. Falta um o quê? Faltam 30 dias para o Natal. Tá certo? Ilhéus, sexta-feira, já deu o primeiro passo, inaugurou a decoração deles lá. Lindíssima, por sinal. Papai Noel chegou de helicóptero, já está tudo lá inaugurado, já aberto para o público. Aqui em Itabuna, nadinha, nada de nada. E vamos falar também, Barbosinha, a gente não pode deixar de falar sobre esporte. Flamengo está na frente. Bom dia. A flamenguista aí, Maria Antonieta. Olha, gente, a gente vai comentar essa situação aí, né, também do Messias Bolsonaro, que está na Polícia Federal detido desde a última sexta-feira. E o julgamento acontece agora, está acontecendo agora virtualmente, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal está reunido de modo virtual e esse julgamento deve durar aí todo dia. Nesse momento nós já temos 2 votos. Barbosa, desculpa lhe falar, mas aí está julgando a prisão preventiva só. Não é a condenação ainda vai ser depois. É a prisão preventiva, se vai permanecer ou não. É que você não esperou concluir, né? Eu ia falar justamente isso, né? Porque às vezes a pessoa atrapalha, pela pensando que já é o julgamento final, não é? Não, o julgamento da Ele já foi condenado a 27, né? Vai ser condenado a 27, não é isso? Ele já foi condenado. Já foi condenado. Já foi condenado, né? Aquilo ali já passou. Só está esperando agora saber que dia vai mandar ele para Papuda. Aí já é outra situação. Esse julgamento de hoje, virtual, que está acontecendo nesse momento, já 2 votos aí,
para manter a prisão temporária dele na Polícia Federal, 2 votos nós já tivemos, inclusive o último a votar agora foi o Flávio Dino, a favor de manter a prisão na Polícia Federal. Já era de se esperar, né, Barroso? Pois é, eles alegam, né, que o Bolsonaro pode tentar uma fuga e tal. Agora, eu não sei se isso é um desrespeito à Polícia Federal ou se é muito medo de Bolsonaro, né, da capacidade dele de fuga, porque a casa dele, onde ele estava detido até a última sexta-feira, tinha ali mais de 20 policiais em volta da casa, né? E só não tinha dentro de casa porque na última hora não concordaram com isso, mas até dentro de casa queriam colocar um policial federal. Então não sei como é que o Bolsonaro fugiria dessa casa em Brasília, né, estando ela toda cercada. Mesmo que ele conseguisse tirar a tornozeleira, como é que ele fugiria? Só se ele fosse um super-homem, né, para fugir de uma casa totalmente cercada por policiais federais. Aliás, não é só a casa dele que está cercada, inclusive o condomínio que ele mora também está cercado. Então eu acho o exagero, né, de quem pensa que ele pode fugir de uma situação dessa, um homem de 70 anos, sozinho. Saúde debilitada. Fugir, né, de mais de 20 policiais só ao redor da sua casa, fora no condomínio, né? Então realmente parece, né, tudo indica que isso não passa de uma perseguição mesmo para maltratar, para humilhar o Jair Messias Bolsonaro. Porque a gente não vê esse tratamento com grandes traficantes do Brasil, né, os comandantes do narcotráfico que manda e desmanda no Brasil. Você quer ver um exemplo? Nós tivemos aí o escândalo do INSS. Aí tem algumas figuras presas, não todos ainda, alguns estão presos, né? E esses, se forem todos presos, né, que eu não acredito, eles não ficarão nem 5 anos na cadeia, né? Muito menos ser condenado aí a 30 anos de cadeia. Então, o que acontece com o ex-presidente é visivelmente uma perseguição. Porque se ele tivesse cometido um crime hediondo, um crime bárbaro, né, ele não pegaria essa condenação toda de 27 anos. E se pegasse essa condenação, a gente sabe que com o terço da pena ele estaria solto, né? E outra coisa, nós nunca vimos aqui no Brasil nenhuma prisão preventiva de nenhum bandido. A maioria dos bandidos que cometem crimes hediondos no Brasil, eles conseguem responder o processo em liberdade. E o ex-presidente está preso sem motivo na casa dele. Até agora, não foi apresentado pelo Alexandre de Moraes o motivo que detém o Bolsonaro preso em casa sem comunicação pela internet. Porque até isso, né, ele foi proibido de falar pela internet, de falar pelo celular, quando bandidos criminosos perigosos usam o celular na prisão. E não há um motivo legal para se manter uma prisão preventiva em casa do Jair Messias Bolsonaro. Porque o que ele estava sendo acusado quando ele foi preso em casa era de conspirar contra o Brasil junto ao governo americano, através do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Isso não é motivo para se prender ninguém no Brasil, né, gente? A gente sabe que não existe uma lei para isso. Então, na verdade, o nosso Congresso é muito frouxo. A maioria não é nem por frouxidão, é por crimes mesmo. Tem muitos deputados e senadores que cometeram muitos crimes e têm medo de ser preso. Então eles ficam calados, porque se eles forem para a tribuna falar, o Alexandre de Moraes tem motivo lá suficiente para botar meia dúzia lá ou mais na cadeia. Então eles ficam com medo. Mas na verdade o nosso Congresso está acovardado, né? A maioria dos congressistas está provando que todos têm rabo preso e não fazem nada para mudar essa situação, essa arbitrariedade que o Supremo Tribunal está cometendo. Isso é claro, é notório e só não vê quem não quer. Qualquer pessoa, por mais leigo que seja no direito, na área do direito, pode observar que tudo isso que está acontecendo é arbitrário, né? Foi arbitrado aí pelo Alexandre de Moraes, sem base na Constituição, que é o que ele deveria estar ali guardando, a Constituição. Muito pelo contrário, ele está fazendo tudo fora da Constituição e fora das leis. Tudo isso que ele está fazendo é baseado na cabeça dele.
porque não existe, aliás, esse inquérito todo, né, que chamado aí inquérito do final do mundo, foi baseado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então isso é um processo que está começando dentro do Supremo e que vai ganhar muito corpo. Eu já disse isso aqui. Anotem aí, para lá na frente vocês falarem, olha, bem que aquele Barbosa falou lá na TVI. Eles vão tomar gosto pelo poder e daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai estar mandando no Brasil. Olha o que eu estou falando, porque falta muito pouco para isso. Ele já viu que é possível, que o brasileiro é muito covarde, que não vai fazer nada, que não vai protestar. O Congresso está todo comprometido, de rabo preso, né, e cada vez aparecendo mais podres ainda. E aí ele está deitando e rolando. A gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Vamos mostrar um pouco aí do julgamento que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai comentar aqui para você o resultado desse julgamento, que deve manter, eu acredito que a maioria aí vai votar para manter o Bolsonaro preso na Polícia Federal. Bom, dito isso, né, a gente vai mudar de assunto, vamos falar também de esportes. Hoje é segunda-feira, nós tivemos uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, né, que também está muito tumultuado esse Campeonato Brasileiro devido às datas FIFA, o Campeonato Mundial de Clubes que aconteceu esse ano, né, e ficou tudo aí tumultuado. Para você ter uma ideia, nós vamos ter jogos hoje ainda, 2 jogos hoje, né, para completar essa rodada que está afindando. E amanhã a gente já tem outra rodada com Flamengo e Palmeiras jogando. Então o campeonato está muito tumultuado. A gente vai explicar o porquê também. O Vitória conseguiu vencer mais uma fora de casa, que bom, né, que venceu. Aí deu uma relaxada, conseguiu ali respirar fora da zona do rebaixamento. Vamos ver o resultado de hoje entre Santos e Internacional, né? E o Bahia também conseguiu vencer a duras penas no Vasco da Gama, venceu na Fonte Nova e com isso também respirou um pouquinho ali no 6º lugar. Mas está ameaçado de perto pelo Fluminense. A gente comenta isso tudo daqui a pouco aqui no programa. Vamos ouvir aí o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Vamos ver o Jairzinho, técnico do Vitória, né? Vamos ver aí a expectativa para esses últimos jogos da dupla Bavi no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo poderá conquistar amanhã, antecipadamente, o Campeonato Brasileiro. Lá em Minas, vamos sair de lá com a faixa. A gente fala disso daqui a pouquinho. Bom, vamos falar também aqui no programa de hoje sobre a Imasa e a Embasa. Já tem um boato aí, né? Nada oficial, mas um boato de que a história teria melado aí e que a Imasa não vai mais devolver para a Embasa. Então a gente vai comentar isso aqui no programa de hoje também. Eu tinha convidado hoje o vereador Clodovil Soares aqui no programa, mas ele já mandou uma mensagem aqui dizendo que hoje não vai poder vir, que ele ia explicar aqui a situação, né, que está lá na Câmara de Vereadores, porque ele convidou os professores lá, né, para uma sessão plenária para falar sobre o retorno colocado pela Justiça. E o prefeito, né, não está querendo pagar aí os professores aposentados, mas já é ordem judicial. E teve aquele imbróglio todo com o Manuel Porfírio, a gente ia trazer ele aqui hoje para explicar sobre isso, mas ele mandou uma mensagem agora aqui, que não vai poder estar aqui hoje no programa, só na quarta-feira. Mas a gente vai comentar sobre isso também aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Vamos começar falando do tempo aí, né, gente? Já que hoje o tempo amanheceu nublado em Itabuna, com possibilidade de chuva, né, no decorrer do período. A mínima registrada hoje às 6 da manhã foi de 23 graus, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus a partir do meio-dia, tá? Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, gente. Estamos aqui, ó, bem na divisa entre os dois municípios, aqui em plena Mata Atlântica. Os termômetros estão marcando nesse momento 28 graus aqui no Alto das Comunicações. O dia está bastante fechado, muitas nuvens carregadas, né? Mas talvez haja uma precipitação agora, entre 10 e 11 da manhã, em algumas áreas aqui da cidade. Mas depois o tempo volta a segurar, mas não abre totalmente, o sol não vai aparecer ali, né, com céu azul. Hoje não, hoje vai ficar o céu nublado, parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens, tá, gente? Mas a chuva só vai ser agora no período da manhã, à tarde não chove, pelo menos é o que diz aqui a previsão do clima-tempo. Nós teremos hoje os ventos fracos em Itabuna, né, soprando de noroeste para o sudeste a 10 km por hora.
muito fraco. Talvez haja aí uma rajada de 27 quilômetros em algum momento, tá? O sol deve se pôr aí às 17h50, entre muitas nuvens no horizonte, tá bom? E Ilhéus está aqui bem pertinho da gente, 28 graus também nesse momento, mas o céu já está mais aberto, né? O sol já aparece com mais firmeza aí em Ilhéus, mas o dia também deve permanecer com muita nebulosidade. Para quem está de férias ou de folga, até que dá para pegar uma praiazinha com aquele normaço, né? O sol vai ficar aí sempre com alguma nebulosidade, tá? A máxima vai ficar na casa dos 28 graus em Ilhéus, já está, né, na casa dos 28 graus e vai permanecer assim até as 15 horas, tá bom? Quando aí a temperatura tende a diminuir. Provavelmente, né, o sol apareça mais forte na parte da tarde em Ilhéus, tá certo? Vamos ver agora como é que fica aí o município de Buerarema, também aqui bem pertinho da gente. 28 graus nesse momento, o tempo está bastante fechado em Buerarema. Não vai chover no decorrer do período, mas fica assim bem nublado o dia de hoje, tá? A máxima não vai passar dos 29 graus a partir das 11 da manhã, daqui a pouquinho. Já em Bicaraí, né? Bicaraí está com 27 graus nesse momento, o céu está mais aberto, o sol aparece mais forte, 27 graus nesse momento e a máxima não vai passar dos 29 graus a partir do meio-dia. E Bicaraí que é terra de gado, né? Muitos criadores de gado. Itajuípe é a cidade do lago, nesse momento 28 graus e a máxima vai ficar na casa dos 29 graus. O céu está aberto, não há possibilidade de chuva, mas muitas nuvens no decorrer do período devem passar por lá. Floresta Azul também com céu aberto nesse momento, poucas nuvens, 27 graus no momento e a máxima a partir do meio-dia 29 graus. Itacaré, nossa querida Itacaré, um abraço, Albert. Será que dá praia em Itacaré? Não, não dá praia, tá? O sol não vai aparecer forte. Muito normaço, muitas nuvens, né, no decorrer do período, mas também não tem previsão de chuva. Pode até dar uma praiazinha, né, com aquele tempo mais nublado, tá certo? A máxima vai ficar na casa dos 28 graus a partir das 11 da manhã. Porto Seguro, 26 graus nesse momento, chove bastante em Porto Seguro, já desde as primeiras horas de hoje, né? E vai permanecer assim o dia todo, aquela garoazinha, né? Aquela chuvinha aí, tranquilo. 26 graus e a máxima vai ficar na casa dos 27 graus a partir das 11 da manhã. Canavieiras não chove, o céu está aberto com poucas nuvens e deve permanecer assim o dia inteiro com a máxima de 28 graus a partir das 11 da manhã. Já a Vitória da Conquista, 23 graus nesse momento e a máxima não vai passar dos 25 graus. Não há possibilidade de chover agora pela manhã, mas à tarde aí entre 14 e 15 horas deve cair uma chuvinha em Vitória da Conquista. Essa é a previsão do tempo para algumas das principais cidades aqui do nosso sul da Bahia, tá certo, gente? É isso aí. Vamos ao primeiro PQP do dia, Toné. Vamos falar aqui um pouquinho não muito ainda, voltando aqui sobre a questão de Bolsonaro. A gente vai lembrar, Barbosa, que ele tem 6 meses que ele está em prisão domiciliar, desde maio que ele está preso. Aí, como você falou, que tinha muita polícia, muitos agentes policiais ali. Então, o Alexandre de Moraes resolveu, por bem, decretar uma prisão preventiva por risco de fuga. Até porque o condomínio onde o ex-presidente mora fica próximo às embaixadas, fica 10 minutos da embaixada dos Estados Unidos. Assim, se ele quisesse fugir, ele já teria fugido, gente. Meu Deus do céu. Agora, risco de fuga. Então, o cara vai ter a prisão preventiva decretada se ele imaginou que ele vai dar um golpe que vai fugir. Ele botou na cabeça, escreveu, vou fugir. Aí ele vai preso por isso que ele botou no papel que ele vai fugir. Não, tá um negócio meio estranho. Eu sempre digo, o Brasil é um país surreal. Então prenderam ele, fizeram aquele... não queria que fosse um espetáculo, que ele não fosse algemado. Mas de qualquer forma repercutiu. Ele foi preso. Ele está na superintendência da Polícia Federal em Brasília. E tem direito a uma saletazinha lá especial, tipo uma suítezinha, um apartamento, sei lá, um quarto. Com televisão, que eu não sei se ele vai poder ficar ligando essa televisão, não acredito. Televisão, tudo, tem ar refrigerado, tudo direitinho. E tem aquela questão da tornozeleira eletrônica, que ele mesmo admitiu, né?
que disse que mexeu com ferro de solda, não sei o que, PPP, mas que isso, a Polícia Federal, porque avisa, tem um alerta. Ali é uma tornozeleira eletrônica, aí avisa, alerta que alguém está mexendo. Ela está sendo violada. Ele disse que usou esse ferro de soldar. Agora, eu não entendo. Eu acredito assim, como ele falou, teve um surto psicótico. Desespero. É desespero. A Michelle não estava em casa, a Michelle estava, parece que, acho que no Ceará, no evento do PL Mulher. Ela teve que, só quem estava em casa era a filha, um irmão dele e parece que um assessor, só que estava no interior da casa. Quando a Polícia Federal chegou lá às 6h15 da manhã e levou o ex-presidente preso para a Polícia Federal. Agora eu não sei, o PT passou 4 anos só falando em Bolsonaro. Ressuscitando o Bolsonaro, ele já está inelegível. Pronto, nem falava no cara, acabou. Não, mas quanto mais ele fala, os holofotes só vão para ele, dão visibilidade a ele. Tem uma coisa, ele é mito, ele vai passar de mito para Marte, preste atenção. Vai ser preso, vai continuar, foi decretada a prisão preventiva. Teve uma audiência de custódia ontem, a audiência de custódia manteve a prisão dele, a prisão preventiva, e está sendo julgado hoje a prisão preventiva. Se ele vai ficar nessa prisão aí temporária por tempo indeterminado, segundo o STF do Alexandre de Moraes. É um negócio agora politicamente, vamos ver aí a repercussão disso. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já marcou uma reunião hoje e tem outro aspecto, Barbosa. Reacendeu aquela história da anistia, que já estava querendo ser arquivado, mas não foi. Então vai voltar. Estava pelo menos lá, guardadinho lá. Mas vai voltar. Projeto da anistia. Também vamos lembrar. Esse projeto da anistia vai anistiar muita gente que está preso lá desde o 8 de janeiro, que continua preso. Vamos tirar esse negócio da anistia para dosimetria, ou seja, a dosagem da pena. Ele foi condenado a 27 anos, pode ser que possa baixar para 15, 10, sei lá. Ninguém sabe. Vai fazer um acordo com a oposição, com não sei o que lá, com o Centrão, para ver se consegue isso. Pelo menos, não a anistia, mas a dosimetria. Ninguém sabe. Isso vem numa hora ruim. O STF está jogando com o Executivo, é o Judiciário com o Executivo, e está contra o Congresso. Porque o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, já está de birra com o governo, com Lula. Que Lula indicou o tal do Messias para ocupar a vaga do Barroso no STF. Mas aí o Senado queria quem? Queria o Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado e é lá de Minas. E eles queriam que ele que ocupasse a vaga. Mas Lula disse que não só quer esse Messias, tem que ser o Messias. Isso já criou um problema, porque o Senado queria que fosse o Rodrigo. Ele vai para Sabatina. Vamos ver. Falam que o governo não tem uma maioria suficiente para homologar o nome desse Messias. Vamos ver o que é que vai dar. Lá na Câmara também, por outro lado, já tem problema. Já está também uma birra com o Hugo Mota, presidente da Câmara, que está brigando também estão de birra com o Planalto por conta de outra situação, que foi o projeto antifacção, que mudou de nome, não sei o quê, e que Derrite foi lá, secretário de Segurança. Ele, além de secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele é deputado federal. Então ele se licenciou do cargo em São Paulo e foi para Brasília, para a Câmara, retornou e voltou a ocupar o cargo. E o Hugo Mota indicou ele para ser o relator, nomeou ele como relator desse projeto, que tal? E ele é do PL. Ele é do PL ou do Republicano? O Derrite, o secretário de Segurança, é do partido do Tarcísio? Ele é do partido do Tarcísio. Então ele é do Republicano, da oposição. Então nomeou ele para ser o relator desse projeto, e foi aprovado. Aí o governo disse, não, esse projeto já tinha, esse projeto era nosso. Não teve nada disso, o projeto ficou, o DNA ficou como sendo de Derrite. E esse Guilherme Derrite, ele é um técnico, Barbosa. Ele é especializado em segurança pública, ele entende, ele não está falando besteira não, ele entende.
Ele deu 10-0 quando ele acabou com a Cracolândia, São Paulo. A Cracolândia vai se transformar num grande centro. Você precisa ver, eu vi uma maquete que eles fizeram, botaram um esboço do que vai ser aquele centro onde era a Cracolândia. Secretaria Municipal, o Palácio do Governo, tudo, só o Palácio Bandeirante vai ficar lá, mas vai ficar secretarias municipais, tudo o governo vai ser realmente transferido para esse lugar onde funcionou a Cracolândia. Ele terminou com a Cracolândia. Eles terminou com a Cracolândia. Então, esse Derrite, ele é um técnico. Ele é altamente especializado. Então o governo levou porrada na Câmara e vai levar porrada no Senado com a indicação desse Messias. O Lula quer que o Rodrigo Pacheco vá ser candidato ao governo do Estado. Ele não quer. Ele diz que prefere deixar a vida pública. Ele não quer, ele só quer ser realmente ministro do Supremo. Aí é que está a confusão. Lula está na hora errada, no lugar errado, na hora errada. Está lá a cúpula do G20. Esses eventos importantes, como foi que eu ainda vou voltar a falar sobre a COP30, o fiasco, sem os Estados Unidos não é nada. Ah, você é americanizada? Não, não é. Eles têm dinheiro, eles têm recurso e têm poder. É o maior poder do planeta, gente. Então, os Estados Unidos está ausente do G20, os Estados Unidos não teve na COP30. Agora Lula vai lá aparecer e fica fustigando o Trump. Rapaz, para com isso. Ah, reduziu o tarifaço, reduziu parcial. Tem mais de 150 ainda produtos que ainda são taxados. Barbosa. É isso aí, Toné. Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com ex-presidente da Imasa, né, Geraldo Brilha. Foi candidato também a prefeito de Itabuna, né, algumas vezes aí. Fez parte da administração de Fernando Gomes também, né? E tem uma experiência grande com o serviço de abastecimento de água de Itabuna. E a gente vai falar sobre essa questão da Imasa com a Embasa daqui a pouquinho, entrevistando aqui Geraldo Brilha. Olha, gente, no início dessa semana, né, está sendo marcada aí por muita instabilidade no clima, né? Grande parte do estado da Bahia tem um alerta emitido aí pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta que mais de 340 municípios do estado da Bahia têm risco de enfrentar fortes chuvas até às 10, seria até às 10 horas da manhã, mas isso deve ir aí se estender até o meio-dia de hoje, em um cenário que vai exigir aí das autoridades desses municípios muita atenção, né, para os impactos que isso pode causar. A gente tem aí, Toné, segundo os cientistas, uma anomalia muito grande sobre o oceano aqui, né, próximo ao Brasil, próximo à América do Sul. E essa anomalia que está aqui está causando vários fenômenos no clima, né, principalmente aqui no Brasil. Essa época do ano a gente sabe que é uma época chuvosa, mas não tanto quanto está se desenhando nesses últimos dias de novembro. Muita chuva chegando, né? Frente fria passando aí pelo Sudeste. Nós tivemos aquele evento que também não é muito característico aqui de formação continental, né? Aqui na América ele é mais formado nos oceanos, que é um furacão mais leve, né? Um tornado. E que arrasou aquela cidade lá do Paraná, interior do Rio de Janeiro. E Mas fez um estrago violento naquela cidade, né? Pode voltar a qualquer momento, porque a gente está vendo esse fenômeno aí que é uma massa de ar quente que desce da Amazônia com muita chuva e acaba se encontrando com a massa de ar frio que vem ali dos países Argentina, Uruguai, né? E o encontro dessas duas massas, né, a de ar frio com a de ar quente, acaba favorecendo, né, a formação de tornados em cima do continente, em cima da terra, e aí provoca esses desastres. Mas a gente torce para que isso não aconteça com muita frequência, né? Vamos torcer para que esse fenômeno se desloque mais para o oceano, como já aconteceu agora, recente. Tivemos a formação de um tornado no Oceano Atlântico e não causou nenhum estrago à população, né? Mas são tempos difíceis. E eu falava aqui a semana passada essa questão da COP, né? São 30 anos de COP. A primeira, inclusive, foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu pergunto,
o que é que a COP, nesses 30 anos, conseguiu mudar no clima do mundo? Nada. Muito pelo contrário, nesses 30 anos a gente teve um aumento aí da temperatura média no mundo inteiro. Países como a Suíça, por exemplo, Toné, que a neve se formava mais no inverno, nós já temos agora um mês que está sendo formada altas camadas de neve, né? E aqui no Brasil, a gente não tinha um verão tão quente como a gente está tendo, para chegar aí a 50 graus em alguns estados, como aconteceu, né? E a sensação térmica até demais. Barbosa, as geleiras estão derretendo. Pois é. Isso só... Eu concordo com a teoria que existe de alguns estudiosos, inclusive, que o presidente Trump faz parte dessa teoria, ele também acredita nisso. Essa mudança climática não é nada causado pelo homem. Não é. O impacto que o homem causa ao ambiente é muito pequeno. Mas causa, viu, Barbosa? Causa, mas é muito pequeno. Nós temos outras causas maiores, Toné, que é a própria Terra, né? Independente do... Você acha que é um fenômeno natural, é da natureza mesmo? É uma transformação? É uma coisa inevitável que acontece a cada milênios aí, a cada milhares de anos, milhões de anos, vai acontecendo mudança na Terra. Nós temos a mudança, por exemplo, do polo magnético da Terra, né? A gente está vendo aí animais, pássaros desorientados. Ninguém fala muito disso, né? Então, o estrago que o homem está fazendo é grande. Para nós humanos é grande o estrago, mas se você comparar com o tamanho do planeta, a capacidade do planeta, ainda é muito pouco para mudar um clima como está mudando. Então, eu acho que é muito mais além do que a ação humana só, né? Eu acho que não é por aí, entendeu? Nós teríamos sim alguma mudança, mas não drástica como estamos tendo, né? E vai piorando, a cada ano a tendência é piorar. É que as pessoas preferem acreditar no livro do fulano de tal do que na Bíblia. A Bíblia eles falam assim, não acredito que foi mexida, foi escrita por homens. E o livro que o cientista acredita, ou que o cientista escreveu, foi escrito por quem? O cientista é um Deus? Então a gente prefere acreditar no cientista do que na Bíblia. E tudo está na Bíblia. Se a pessoa for estudar a Bíblia profundamente, como deve ser, ela vai ver que tudo que aconteceu no mundo... Era previsível? Era previsível, está previsível. É que as pessoas não acreditam, né, em Deus e, consequentemente, não acreditam na Bíblia. Mas está tudo aí. Eu sou dessa teoria, né? Não desacredito da ciência, acho que a ciência também é de Deus, claro. Mas é que as pessoas... elas ficam cegas para as coisas que deveriam ver e só querem enxergar aquilo que elas acham conveniente enxergar. Mas paciência, faz parte, né? Nós somos a humanidade, somos assim. A humanidade sempre foi problemática, né? Tanto é que, se falando da Bíblia aqui, o episódio da Arca de Noé, né? Que está na Bíblia, ali foi um reset, Deus zerou a terra, só deixou uma família para recomeçar, que ele não ia nem deixar. Era para zerar tudo, mas ele achou graça em Noé e falou, vou dar uma chance. A espécie de cada animal, né? Vou dar uma chance aí a Noé, né? E deixou Noé e os animais, que os animais é para servir o próprio homem, né? Então, sempre foi assim, a humanidade sempre vai ser, e eu acho que a qualquer momento vai resetar de novo aí, vai zerar tudo. E se Deus quiser lá na frente, dá outra oportunidade, senão acaba. Mas o homem mexe muito na natureza. O homem perfura o solo, o homem vai para o espaço, o homem polui os oceanos. É muita coisa, Barbosa. O homem ele tem um instinto. O homem tem também muita participação nisso. Ele tem um instinto destruidor, né? Na verdade, ele não quer. Não é distribuidor, destruir. Eu não acho. Eu acho que é de descoberta, de conhecimento, que até é certo ponto louvável. Você está entendendo? Não, mas eu acho que é de destruidor mesmo. Quando você vê, por exemplo, Toné. O homem é predador, tá certo? Você vê, por exemplo, hoje a gente está na geração, hoje não, né? Tem uns 30 anos, a geração do plástico. Tudo é plástico, tudo é descartável. O indivíduo, ele consome tudo e, se ele puder, ele joga no fundo da casa, se o esgoto passa a céu aberto, ele joga no esgoto. Nos rios, nos lagos, nos mares. Não precisa falar isso, porque ele pensa assim, não, eu não vou lá no rio, eu não jogo no rio, eu não jogo no mar, ele está jogando no esgoto. Só que ele esquece que toda a água flui para um lugar só, para o oceano.
seja esgoto, seja riacho, seja rio, tudo vai desaguar no oceano. Então, as baronesas aqui mesmo vão parar lá. Hoje ele come as consequências disso, ele está comendo plástico. Até o peixe que ele compra tem plástico, né, dentro do peixe, microplástico. Fora outros alimentos que a gente já está comendo poluído. Então, o homem, ele esquece disso, que tudo volta para ele mesmo, né? Eu tenho dito aqui no programa, já falei isso aqui várias vezes. Então, falta consciência do ser humano em geral. Isso não é um problema de Itabuna, isso não é um problema da Bahia, do Nordeste. Qualquer lugar do Brasil onde tem esgoto a céu aberto, canais, você vai ver pneus, resto de eletrodoméstico, até sofá o pessoal joga no esgoto, imagina. Né? Então, eu não diria que isso é educação, não sei se passa pela educação, eu acho que é do homem mesmo essa questão. É uma questão predadora. De sensibilidade, gente. Tem bom que ver. Senso, né? Bom senso. Falta Ele bom que fala senso. assim, tira o lixo da sua porta e bota na porta do vizinho. Ou o mosquito que pica Chico vai picar Francisco também, gente. Olha que ignorância. Ah, não, vou botar pra lá, ali em frente, lá no canteiro lá. No canteiro central, ali na Avenida Princesa Isabel, aqueles bares dali, todos botam lixo, depositam lixo no canteiro. Poxa, e a prefeitura não fiscaliza, gente? Tá errado. Pegue seu lixo, armazene e bote na sua porta. O lixo é seu, a responsabilidade é sua. Pois é, a prefeitura, Toné, ela só fiscaliza o que é conveniente ela fiscalizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode dar lucro, né? A gente falou outro dia que debateu aqui com o Beto Matos sobre a questão da Feira de São Caetano que está sendo reformada, né? Aquela feira chegou ao ponto de o pessoal construir alvenaria sobre um canal. Sobre o canal. Aí não aparece NEMA, não aparece nenhum órgão para falar que está errado, né? Agora, se a prefeitura quiser cobrir o canal, está errado, não pode. Mas o indivíduo invasor, ele pode e não tem fiscalização. E continua lá, tá vendo aí? Tem uma rua ali, a Rua Potamiano, que passa na feira e vai sair na Praça Simão Fitterman. Vai ficar beirando o canal ali. Não, aquela rua Potamiano, ela vai sair na Praça Simão Fitterman. Ela paralela à feira. As pessoas construíram casas de alvenaria em cima do asfalto. Em cima do asfalto. Tem uma rua asfaltada e hoje a metade da rua é tomada por boxe que as pessoas construíram para vender. São quitandas, né? Feitas de alvenaria. Barracas transformadas em porque se fosse uma barraquinha de madeira, você ainda admite, né? Não, pode tirar a qualquer momento. Mas é alvenaria, gente. É com cimento, coluna de concreto. E a prefeitura deixou fazer isso e não mandou de tirar no outro dia. Então, é um absurdo. Aí agora está se gastando aí milhões para fazer de novo a feira, está ficando bonita. Mas se não tiver fiscalização, daqui a 3 anos está a mesma bagunça. Barbosa, e eles, olha, veja bem, tem outro aspecto muito interessante. Porque parece que foram 180 barraqueiros cadastrados, que vão ficar no interior da feira. E aqueles que sempre ficaram no entorno, que é mais de 100 também, vão colocar aonde? Estão em estudo, porque vai ter que... eles vão continuar no entorno. Claro. Agora, pode até continuar no entorno, eu acho assim, pode continuar no entorno, mas aos domingos, no dia da feira. Fora disso, dia de semana não tem que ficar ninguém ali. Eu acho que no dia de sábado e domingo é válido aquele pessoal em torno. Exatamente. Ali, né? Não tem mas problema. Durante a semana não. Durante a semana... Aquela rua tem que ser uma rua de circulação. Outra coisa, não pode voltar a vender bebida ali, que vira um antro de marginalidade. O Humberto Matos, lá da Cesópolis, já disse que não pode nem aparelho de som e nem bebida. Mas isso eles falam agora, Toné. Mas daqui a um ano ele já esqueceu. Aí o vereador vai lá e fala, não, prefeito, deixa o cara ali que é meu, aquele é meu, deixa vender. Ainda ali. Tem outra coisa interessante que eu achei. Diz que o pessoal que vai manipular gêneros alimentícios, então carne, essas coisas, vai ter que usar touca e luva. É pra rir ou pra chorar? No primeiro dia... A vigilância sanitária vai estar lá todo dia vendo? No primeiro dia pode até funcionar. Vai todo mundo arrumadinho, tudo bem. Passou de uma semana, acabou. Eu quero ver, cadê? Vai todo mundo na mão grande mesmo. Aqui, quantos quilos de carne... Aí o próprio consumidor... Mete a mão. Mete o dedo. Essa carne só tá boa, tá mole. Enfia o dedo, gente. É um absurdo. Não, o ser humano é incrível, né? Você vê, eu vejo até supermercado. Tem supermercado que põe carne às vezes assim, né? Fora do freezer, e as pessoas querem meter a mão, meter a unha pra quê? Pra que isso, rapaz? Igual a farinha, né? Que farinha que eles pegavam assim. O que sobra jogou lá, joga no saco de novo, gente. É terrível, viu? Olha, nós estamos aqui com Geraldo Brilha. Geraldo Brilha, né, muito tempo aí atuando no serviço público, foi secretário da Prefeitura de Itabuna, foi presidente da IMASA,
inclusive fez uma boa gestão na Embasa, e a gente convidou o Geraldo hoje aqui para falar sobre essa possibilidade que está sendo aí negociada, né, para a retomada da Embasa no serviço de água e saneamento de Itabuna. Geraldo, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Tomé. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer sempre estar aqui prestando esclarecimento do que a gente pode ainda informar. Estou à disposição de vocês. Ok. Toné quer fazer a primeira pergunta? Eu quero que o Geraldo foi presidente da Embasa e eu quero saber, porque o que a história que rola vai devolver a Embasa para a Embasa por falta de recursos para investimentos. Isso não é novidade, né? Sempre teve. Agora, só que essa história já vem lá de trás. Eu lembro, não sei se foi na época de Geraldo ainda, que o Fernando Gomes tinha uma ideia de fazer a tal da PPP, parceria público-privada. A Câmara, o povo todo, vai demitir, vai não sei o quê. Geraldo, o que é que você acha? Seria melhor uma PPP ou a devolução para o Estado? Olha, eu prefiro iniciar pela experiência que nós já passamos com relação a esse assunto, porque é preciso que o povo seja esclarecido por que está havendo essa movimentação Mais agora. transparência. A transparência. Porque tem um passivo, porque precisa de recursos para fazer. Isso nós já tínhamos conseguido na época do Banco Mundial, Banco Japonês, aprovado aí 300 e poucos milhões de reais, mas que infelizmente precisava do saneamento fiscal da prefeitura e o prefeito preferiu fazer a concessão. Eu não sou contra a concessão. É preciso entender que não se devolve Embasa para Embasa. A Embasa é um patrimônio público. É uma empresa municipal. A concessão é do município. Então não tem por que essa conversa de devolver para... Não tem nada para devolver para a Embasa. Não tem base, não? Não tem nada para devolver para a Embasa. Mas quando a Embasa foi fundada, né? Que era Ibisa antes, né? Não, sempre foi Sempre foi Embasa mesmo? Foi. Quando a Embasa... Tem 36 anos. Foi 89, se não me engano, né? 89. 89. A Embasa não tinha aquele patrimônio ali, que era estação de tratamento. Como é que funciona isso? Já houve discussões sobre isso. A concessão, a passada ou a nova, o que você investe no município é do município. É do município. Não importa. Não Nesses importa. 36 é o anos investimento investiram. feito. A Embasa levou quantos anos com a concessão? Por que foi criada a Embasa? Porque a Embasa tinha abandonado o sistema de Itabuna. Eu posso confessar para vocês porque eu fui o primeiro presidente da Embasa municipalizada depois que todo o pessoal da Embasa foi devolvido. A Embasa produzia 230 litros por segundo de água para Itabuna. 200 de quanto, Geraldo? 230, 250. 1.000 litros. Litros por segundo. Por segundo. 230 litros por segundo. A estação de tratamento estava toda sucateada. Aquilo era, quando funcionava, era toda automatizada, estava tudo arrebentado. Então, o Fernando tomou a decisão certa. Disse, olha, já que está assim, vamos tomar de volta a concessão. Conseguiu fazer um convênio com o governador da época. Olha, gente, a gente teve a nossa entrevista aqui interrompida, né, devido a uma queda na energia elétrica, mais uma, né? Isso aqui, no Alto das Comunicações, aqui, onde ficam as emissoras de televisão da cidade, algumas emissoras de rádio e empresas de telecomunicações, isso aqui é muito comum. A Coelba, infelizmente, esse grupo Neoenergia presta um péssimo serviço, né, à sociedade brasileira e a nós baianos aqui, muito ruim. Se a gente for comparar antes da privatização, há anos atrás, quando tudo era mais deficitário, naquela época o serviço da Coelba era superior ao de hoje, muito superior, quando deveria ser o contrário, né? Porque nós tínhamos que evoluir e não involuir. Então essa empresa, ela presta um péssimo serviço, terceiriza o serviço para empresas
né, de outros estados que prestam mau atendimento à sociedade. Agora deu até uma melhoradinha na loja ali que botaram no shopping, mas o atendimento em si não é bom. O atendimento da Coelba ao usuário não é bom. Por quê? Qual é o atendimento que nós queremos? Não é na loja. Nós queremos o atendimento na nossa casa, na nossa empresa, onde a gente paga o serviço da empresa, da concessionária Coelba, né? E ela, nesse aspecto, ela não presta um bom serviço. Ela não entrega o que tinha que entregar. A energia básica aqui da Bahia, que é 127 volts, né? Ela nunca entrega 127. Ela oscila entre 99 a 130. E aí queima muito equipamento, eletrodomésticos. É que o brasileiro, ele não se dá conta do que ele tem direito. A gente estava falando isso aqui há pouco em off. E ele não sabe reclamar os seus direitos, né? Por exemplo, a empresa gera bivolt, então ela tem 220 volts. A Coelba não entrega 220, mas nunca. Ela oscila. Claro que dentro da norma técnica, né, tem uma oscilação natural ali, mas são poucos volts. Ela oscila muito, ela oscila aí de 200 a 230. Às vezes até 240, então os equipamentos acabam queimando. E em quedas como essa que aconteceu aqui nos nossos estúdios agora há pouco, né, nós já perdemos aqui muitos equipamentos, inclusive o no-break, que numa hora dessa de emergência, o no-break segurava aí até 6 horas sem energia. O no-break pifou porque não suportou essa oscilação de carga, né? E nós já reclamamos da Coelba, já pedimos soluções, mas infelizmente não funciona. A TVI, ela é diferente das outras porque ela não quer poluir o meio ambiente. Ela faz parte do sistema hoje conhecido no Brasil inteiro, né, e no mundo, que é o ESG, né? E dentro desse novo formato, as empresas procuram trabalhar em parceria com o meio ambiente. Então, o gerador a diesel polui muito. E a gente não optou pelo gerador a diesel, optou pelas baterias de lítio, né, através do no-break. E por isso o no-break não suportou essa oscilação e acabou pifando. E aí acontece, quando essas quedas de energia são constantes, a gente acaba saindo do ar. Peço desculpa a você, amigo assinante, telespectador, você internauta, e a gente lamenta que os nossos políticos, né, os deputados, que são os nossos empregados, que estão lá em Brasília para defender nossos interesses, os deputados estaduais, como Pancadinha e outros que são eleitos aqui, estão lá para defender os nossos interesses, mas não pensam dessa forma. Aí ficam brigando por uma ambulância para dar um vereador de uma cidade para depois ser reeleito, mas não pensam nos interesses da comunidade. Eles não estão lá para representar a nossa comunidade, eles estão lá para ver o seu interesse próprio e a permanência no poder. E ficar negociando com o governador, com a oposição, para ver quem dá mais para ele continuar. Isso é aqui na Bahia, em Brasília, em todo lugar no Brasil. Nós temos que aprender a cobrar dessa turma, essa ratataia que se elege às custas do povo para depois chegar lá e ficar negociando seus próprios interesses, né? Porque se a gente tivesse deputados atuantes, essa empresa já tinha saído da concessão aqui da Bahia, porque ela definitivamente não pode atender aos nossos interesses. Toné, vamos continuar a entrevista aqui. A gente estava conversando aqui com Geraldo Brilha, ex-presidente da Imasa, foi secretário também do município, e estava falando aqui sobre o processo de devolução da Imasa para a Embasa. E ele estava explicando, não é bem assim, não é devolver a Imasa para a Imasa, porque a Imasa já pertence ao município. Então não tem que ser devolvida, ela pode até ser passada para a Embasa com alguma negociação, como estão dizendo aí, né, para ela assumir aí o que a cidade precisa, que é o saneamento básico, tratamento de esgoto, né, pelo menos chegar aí a 60%, como tem outros municípios, que a gente não chega nem a 30% ainda. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas e aí? Ouvir o povo sobre isso? Não ouvir o povo sobre isso. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, Geraldo? Veja bem, primeiro fazer uma correção. Eu não fui secretário de obras aqui de Itabuna. Eu trabalhei como diretor. Eu achei que era diretor, né? Na Secretaria de Obras, tá. e assumi durante um período o Parque de Operações. Fui secretário de obras em Ilhéus. Certo. Mas, veja só, o processo Imasa é exatamente isso. A Imasa é uma empresa municipal. Não falar que vai devolver, não.
a concessão é municipal. O que pode se negociar é a concessão. Certo. Mas para você negociar a concessão de uma maneira legal, o certo é fazer uma concorrência pública para que empresas competentes participem e quem oferecer as melhores condições para assumir a concessão 30, 40 anos, assume. Mas a Imasa permanece como empresa municipal. O futuro dela aí tem que ser discutido. Para que isso aconteça, é preciso ter marco legal, marco regulatório. Como é que chama, meu Deus? Perdi aqui o ritmo. O marco legal, é preciso ter. Começaram a fazer aqui a atualização do plano de saneamento básico do município, mas não foi ainda aprovado na Câmara. Isso tem que ser aprovado. Tem que ter a agência reguladora do sistema, que não tem ainda em Itabuna, que já deveria ter há muito tempo. Né, Geraldo? Isso, inclusive, impediria da Prefeitura interferir tanto como interfere na Imasa. O passivo da Imasa é uma coisa impressionante. Quando eu era presidente, quando fiz a minha última gestão, eu entrei na Justiça cobrando o débito da Prefeitura e o débito da Santa Casa. Na época, a Prefeitura devia 35 milhões e a Santa Casa 7 milhões e meio. Não sei até hoje se já devolveram esse dinheiro para a Imasa. O prefeito investiu aí 20 milhões nessa ampliação de água, mas isso não chega nem aos pés da dívida que ficou Prefeitura e Santa Casa. Ô Geraldo, desculpa aí, a Santa Casa teve uma certa feita que Fernando isentou a Santa Casa. Não houve isso. Não houve isenção, não. Até porque ele não pode isentar. Não né? Eles tentaram fazer um convênio em que, como a Santa Casa tinha um pronto atendimento, pronto-socorro público, iria ter uma concessão de valores para cobrir isso. Isso foi quebrado. Por isso que eu cobrei os 7 milhões e meio. Eles tentaram se defender, mas não tinham defesa, foram ao prefeito e o prefeito me pediu, Brilha, não cobra isso da Santa Casa, aquela presta serviço. Eu disse, não. A Santa Casa faz prestação de serviço contratando terceiros que usam o sistema de água, que usam um bocado de coisa e não paga. Não sei hoje como é. Eu briguei na época porque eu tinha que cumprir os compromissos da Imasa. Mas, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não estou querendo aqui atacar nenhum prefeito, nem dizer, vou te dizer, o grande perigo da Imasa chama-se prefeitura. A prefeitura normalmente injeta gente para ser contratado pela Imasa, usa a Imasa para coisas até que não é. Por exemplo, drenagem do município não é da Imasa, é do município, é da prefeitura. Não está no pacote de fatura da Imasa, drenagem. Não é atribuição da Imasa. Não é atribuição, porque deveria ser. Faz parte do saneamento básico, água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Mas Itabuna tentou uma vez resíduo sólido. A Imasa cobrava uma taxa de lixo. E esse dinheiro sumia. Não ia para a Imasa, dizem, eu não peguei essa fase, mas eu soube isso. Eu digo, bom, tanto é que nas minhas épocas não fazia mais a coleta de lixo. Eu digo, ou vem o dinheiro para aqui, para a gente administrar, ou então vai o dinheiro para a prefeitura. A mesma coisa da taxa de iluminação que nós pagamos, que vai para a prefeitura para fazer manutenção do que precisa ser feito, mas serve para pagar a conta de luz da prefeitura. Então nós estamos pagando taxa de iluminação e esses recursos a gente não vê retornar para a iluminação pública. São coisas, são vícios, não estou dizendo que são desvios, são vícios que vêm aí a gestões, e a população é que paga o Geraldo, você falou o negócio de drenagem, eu lembrei que quando essa devolução, entre aspas, eles dizem que a Imasa vai ficar com autarquia, eles vão reaproveitar alguns dos operários para fazer esse tipo de serviço, resíduos sólidos, limpeza de bueiros, drenagem.
Eu não entendi. Para reaproveitar esse pessoal, esses operários. O que na realidade eles estão querendo fazer é concessão de água e esgoto, para conseguir recursos para fazer isso. Os outros serviços, drenagem, resíduo sólido, fica para a Embasa, ela é a empresa de saneamento básico. Saneamento básico são esses: água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Então, se vai a água e esgoto para uma concessão, a drenagem e o resíduo sólido... Então você acha que tem que ficar tudo com a Embasa? Não vão passar tudo para a Embasa. Não vão. Mas é isso que eu falei, que eles querem criar uma autarquia. Eu não estou acompanhando isso do que é que estão fazendo, porque é uma tratativa que ninguém tem conhecimento. Não teve nenhuma audiência pública. Nada, não teve uma audiência. Precisam fazer no mínimo 3 audiências públicas provocadas pelo Ministério Público, para que o povo entenda isso, seja esclarecido e o povo dê sua opinião. Me desculpe aí, prefeito, eu não estou querendo interferir na sua gestão, mas é o lado legal. Porque senão vão bater a cabeça em parede sem passagem. Porque se forem do caminho sem seguir a legalidade, o roteiro, alguém entra na justiça e embarga. Eu não estou querendo ver essa confusão para poder acabar de vez com a Embasa. O que precisa, sim, a própria prefeitura fazer a concessão, é benefício para ela, outorga e mais comissão de geração de renda. Quem é que vai assumir o passivo? Não seria viável, então, a PPP, Geraldo? Aí É isso que eu digo, ela faz a PPP, a concessão é público-privada. Tudo pertence ao município e é outorgado a quem ganhar durante 40 anos. O que for feito nesses 40 anos é do município. Nada perde. Porque vai vender, não vai vender nada. Não pode vender. Se vender a concessão, o povo tem que dizer: não querem mais da concessão, vai para a mão de quem? Não é assim. A concessão é municipal. A Embasa é uma empresa pública de economia mista de Itabuna e tem que ser respeitado. Todos os seus acionistas têm que ser respeitados. A prefeitura é uma acionista, mas tem um percentual de acionistas minoritários. Então tudo isso tem que ser aberto. Essa parte minoritária envolve a sociedade civil também? Tem. Você tem praticamente o quê? Se eu não me engano, tinha um funcionário que era da Embasa, ou 2. Aqui em Itabuna tinha Geraldo Pedrassoli, Carlos Burgos, Leovigildo, Tatines e mais uns outros aí. Eu não me lembro de cabeça, não. Mas tem os minoritários, que tem que também ser ouvidos. A coisa tem que ser feita de uma maneira legal. Olha, muita gente, vou me permitir falar um negócio aqui, muita gente me perguntou: por que você está apoiando Augusto Castro para a reeleição? Eu digo: olha, o que é certo pode ser da esquerda ou da direita, eu apoio. Uhum. Mas o que é errado pode ser da esquerda ou da direita, eu recrimino. Então eu estou chamando a atenção: faça a coisa pelo caminho legal, pelas tratativas legais. Não é o prefeito chegar e dizer na televisão: estão fazendo a tratativa com a Embasa para fazer... Não, eu tomei um susto, eu digo: não é assim, prefeito. Eu não quis me meter, nem vou me meter nisso. É uma devolução. Eu vim dar essa entrevista a vocês para transmitir meus conhecimentos e minhas preocupações. Porque as coisas acontecem e o povo fica sem falar nada. A Câmara não se manifestar para dizer nada. A Câmara é omissa. Não tem nada. Então, vou dizer uma coisa aqui para vocês. A Embasa cometeu um erro na área comercial nessa última fatura que chegou aí para a gente pagar. Qual foi o erro? Eu tentei falar com alguém de lá, não, mas é assim, não é não. Estão cobrando 70% da tarifa de esgoto para onde não tem esgoto tratado, quando na realidade é 45%. É verdade. Teve um juiz que tomou uma decisão que eu até achei: poxa, esse cara foi radical, mas depois eu digo que ele está certo. Proibiu 70%, botou 45% em tudo. O limite seria 45%. Não, sempre foi 70% para esgoto tratado e 45% para esgoto não tratado. 45% o povo está pagando as contas, nem está olhando isso, e quem está olhando está com medo de falar alguma coisa, com medo de que cortem sua água. É o absurdo do absurdo. Né?
Eu mesmo paguei, mas eu vou buscar esse dinheiro de volta, porque o MOD não tem tratamento de esgoto, joga a céu aberto lá no Rio Cachoeira. Passa por uma drenagem que eu fiz lá no fundo do Jardim das Acácias e vai jogar no rio sem tratamento. Por que eu vou pagar 70%? A lei, inclusive, diz, se não tem tratamento, não paga. Mas é uma praxe, Itabuna cobrar 45%, porque tem rede de drenagem, e tira esgoto da rua, bota na rede de drenagem. Mas se essa rede de drenagem não joga no tratamento, não é para ser cobrado 70%. É uma injustiça isso que estão fazendo com o povo de Itabuna, que mora em vários bairros que não tem esgoto tratado. E é bom que a comercial veja esse erro, para não dizer que é ilegal, é um roubo de mão armada para a população pobre que não está entendendo o que é que está pagando. Então eu considero isso que foi um erro. Então corrijam o erro, porque na legalidade não é para cobrar. Quando nós assumimos a EMASA, nós rebaixamos de 80% para 70%, porque nós só tínhamos uma estação de decantação no São Judas. Essa estação de decantação de São Judas tem projetos para poder ter ampliação, inclusive com equipamentos para melhorar a qualidade da água tratada. A água que sai da estação de tratamento do São Judas é 60% de rendimento. Não é 98%, nem 99%, nem 100% como é exigido, deveria ser. Que deveria ser. Então, quando o juiz tomou aquela decisão, eu achei estranho, mas depois eu digo que ele está certo. Uniformiza, porque não há ainda, não atende ainda o 100%. O 100% necessário, ou 98% ou 99% necessário, que é lei. Então, vamos ser justos com a população. Vamos olhar a população, porque o ano está sendo político e as decisões estão sendo políticas, prevendo a eleição. Tudo que está sendo feito é prevendo a eleição. Não é assim. Pode prever sua eleição num pacote, mas cuida do povo como sempre vinha cuidando. Eu dei o apoio para a reeleição, não sou contra a gestão, mas eu recrimino essas atitudes impopulares, porque estão usando de ditatorial a gestão. Está errado isso. Tem que haver a participação do povo e a opinião do povo. O povo tem que ser ouvido. A Câmara não está ouvindo o povo, a Câmara não está tomando atitude. Conversei com o vereador e disse, rapaz, mas a EMASA pode fazer isso. Não pode. Nem as tarifas podem ser colocadas sem antes serem discutidas. E agora vai cobrar 70% para quem não paga esgoto, para quem não tem esgoto tratado? Ela não pode fazer isso. Isso causou uma certa revolta e eu estou olhando para que elas corrijam, para não ter um problema jurídico e prejudicar a EMASA. É preciso que essa gestão, a gestão comercial, veja esse erro. Se cobrou e se já pagaram, pensa como restituir esse dinheiro, porque é ilegal. Pode consultar aí as normas e leis que vocês vão ver isso. Tem uma coisa aqui também, outra observação, Geraldo, essa questão da inadimplência. Aí eu conversava com gente ligada lá na EMASA, e a inadimplência é maior pessoal do comércio. Os comerciantes devem muito. Aí eles inventaram, junto com o CDL, Associação Comercial, vamos ter um recurso, vamos endurecer com esses comerciantes que não estão pagando. Endurecer de que forma? Não, a gente vai botar todo mundo no Serasa, que os débitos são altos. Aí o que os comerciantes fizeram? Conheço muita gente. Agora estão pegando carro-pipa e abastecendo seus respectivos estabelecimentos com carro-pipa e esqueceram a EMASA de lado. O que você acha disso, Geraldo? Eu acho o seguinte, a Coelba está fazendo isso. Você tem uma conta de energia que ultrapasse 30 dias, ele mete você no tabelionato de cartório, vai para protesto. Pode fazer isso, Geraldo? Eu não sei, eu falei com o advogado e fez não. Porque a EMASA... A cobrança de energia não é um título. Eu digo, olha isso aí, porque está acontecendo isso. Eu quis fazer uma vez isso na EMASA, porque eu digo, eu vou ficar cortando água de todo mundo? Não, eu vou botar na justiça. No comércio O nego vai ter que doer no bolso, é a hora de nego resolver as coisas, tá certo?
desculpa o termo. Mas a inadimplência... resolver as coisas é uma terminologia minha. Meu apelido era de Neguinho e meu irmão de Negão, então não tem preconceito. Ô, Geraldo, essa inadimplência sempre existiu? Sempre vai existir. Inadimplência Você tem um problema de recursos. Sim, mas eu falo assim, de setores como o comércio, que é um setor que é lucrativo. Não é dizer que tem dinheiro, mas tem. Mas por que não paga as Antonieta, todo mundo que tem que cumprir com suas obrigações, seja do comércio, seja a iniciativa individual, física, todo mundo tem que cumprir sua obrigação. Santa Casa... Se você não cumpriu suas obrigações, arque com os resultados. Ou é o corte, ou mas agora... se o serviço público não está funcionando corretamente, gente, eu posso ter opção de resolver poço artesiano, carro-pipa... O erro está no voto. Você elege 20 e tantos vereadores. Alguém abriu a boca para falar sobre essa cobrança de tarifa de esgoto? Está todo mundo calado. Vocês que são da mídia aí, ouviu alguém falar alguma coisa? Eu vou reclamar. Eles nem eu querem pago falar esgoto, na minha rua o esgoto nem é tratado. Aí levam o problema dos professores para a Câmara e se esquece do resto. É como dizer, fumaça. Mas água é serviço essencial, Geraldo. Mas aí tem que... E diga-se de passagem, o problema dos professores foi levado para a Câmara depois que a Justiça já tinha resolvido. Ali foi só folclore. Então eu acho que eu sou amigo de muitos vereadores, ajudei a eleger algum, mas eu acho que é preciso separar a coisa. Politicagem não pertence ao povo. O povo gosta de política séria, alguém que lhe defenda os direitos. Não é como está acontecendo no Brasil. Eu acho que vem de cima para baixo essa ideia de que é eleito, esquece o povo e vamos fazer o que nos interessa. Não é assim. O povo em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Esse povo está sofrendo porque os políticos que foram eleitos não estão cumprindo suas obrigações. Esqueçam o lado político e eleitoral agora. Né? Vamos cuidar do povo. A brincadeira não é brincadeira, perdão. Está todo mundo passando dificuldade. Do pequeno ao grande. E muita coisa que poderiam amenizar essa dificuldade é se os políticos resolvessem assumir seu papel. Todo mundo tem que fazer. Fechar a estrada, fechar a rua. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estourei 2 pneus na ladeira da subida do Parque Verde. Desviando de carro para lá, carro para cá, moto para lá, moto para cá. Os buracos de asfalto são de quina. Você, às vezes, quando sai, você bate pneu de cara com a quina. E aí corta. Né? Fora a suspensão que não aguenta. Eu já reclamei isso. A resposta é, não, vamos chegar lá. Os bairros foram abandonados, está todo mundo no buraco, anda de Uber, reclamando. Pô, prefeito, a reeleição foi para que o senhor continuasse melhorando, não é estagnar e deixar piorar os bairros da cidade, não. Está na hora de tapa-buraco voltar e jogar asfalto nos bairros. Nós moramos nos bairros, frequentamos esporadicamente a parte comercial de centro. Nós moramos nos bairros e no centro também, que já começou também a aparecer buraco. Então... Voltando aí à Imasa, né? Outro dia se falava aí que não podia privatizar a Imasa porque tinha um ativo da Embasa lá dentro, que se fosse privatizar tinha que pagar a Embasa. Mas aí o Geraldo, que foi presidente da Imasa, está aqui dizendo o seguinte, que a partir do momento que municipalizou, que a Embasa entregou para a Imasa tudo sucateado. E ele tem autoridade para falar isso porque ele foi o primeiro presidente da Imasa após a municipalização. Olha, como eu estava dizendo, quando eu assumi, Itabuna estava produzindo 230, 250 e outra coisa, trabalhava 3 dias, levava 2 dias sem água. 250 litros por segundo. E a necessidade seria o quê? 600? Nós passamos para 600. Mas se não houvesse tantas perdas na época, 500, como hoje, por exemplo, ela tem capacidade de produzir até 900 litros por segundo, usando Nova Ferradas e usando o Castelo Novo. Castelo Novo não, Castelo Novo só em emergência. Rio do Braço.
Mas não haveria necessidade desse volume, porque as perdas são muito grandes. Acredito que a Embasa já deve ter sentido a diminuição de perdas com 24 horas de água no setor, aqui em Mangabinha, que foi inaugurada, aí todo mundo recebe água 24 horas por dia, que já deve estar todo mundo hidrometrado. É aí que está o grande problema. Investir em hidrômetro onde está dando água 24 horas por dia. Porque senão essa água não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, com isso, você não faz mais manobra, diminui quebramento, diminui perda. A vantagem de água 24 horas por dia está aí. Hidrometrado, todo mundo, para não ter desperdício, e evita esses quebramentos por problema de manobra. Esses tanques foi a solução, Geraldo? São porque são de armazenamento. E por que não se pensou nisso antes, Geraldo? Hein? Não se pensou nisso antes. Mas pensou. Por que não se pensou nisso antes? Não, já isso tudo é projeto que já foi pensado, inclusive lá atrás. Na minha casa mesmo, que eu moro próximo de Açanã, não falta água mais. Na época de Ubaldo, Tony, em 83, foi construída a primeira caixa nos ISO. A intenção é fazer isso. A intenção era fazer isso. Mas não tem recurso. Porque tem 3 milhões de litros no Novo Lomanto e 5 milhões no Jaçanã. Então, para fazer isso agora, o governo do estado teve que aportar o dinheiro. Sim, o prefeito alocou 20 milhões, segundo ele, para fazer as redes. Mas teve dinheiro do governo do estado. E o estado fez as duas. 30 milhões do estado. Os dois reservatórios. Os rádios, dois tanques. E vai precisar fazer mais agora. E a nova estação de tratamento, a Embasa está planejada. E não é só por agora, não. Quando nós estávamos discutindo com o Banco Mundial, nós fizemos um diagnóstico de tudo. Tinha, inclusive, nas gestões que me sucederam, já projetos, inclusive, contratados para essas redes de água e tudo. A captação a seco, eu, quando estive discutindo, visitando, inclusive, alguns sistemas pela ACEMAI, me apresentaram a solução da captação a seco. E eu vim para aqui, para Itabuna, com isso na cabeça. E começamos a imaginar, vamos fazer a captação a seco. Só que nós não tínhamos recursos. A doutora Sônia disse que já está definido os projetos de captação a seco e que no ano passado já iria começar. Já estamos no final de 2025. E não vi começar nada. Então é falta de recursos também. Então, ela é toda planejada, a Embasa. Toda. Quando nós passamos de 200 e pouco para 600 litros, e tivemos, inclusive, não sei se vocês se lembram, que eu levei 3 dias sem água em Itabuna, e eu lá dentro da captação de Rio do Brás, para desmontar toda a sucateada que tinha lá. Isso é herança da Embasa. A estação de tratamento, herança da Embasa. Quebramos a cabeça para poder colocar tudo funcionando para receber os 600 litros por segundo. Então, o que é que a Embasa tem? Ela ocupa, inclusive, uma área que é nossa. No Rio da Holândia, né? Aqui, que era a antiga estação de tratamento, ninguém cobra nada dela. Eu acho que essa ideia de dizer que tem que fazer concessão à Embasa, não tem não. Na minha opinião, a Embasa não tem nada aqui em Itabuna, a não ser os funcionários, os colegas que trabalham ali. Mas bens, nada, na minha opinião, não tem. Durante o período em que ela esteve, com a concessão, tudo que ela fez tinha do município. É essa a regra da... Aliás, inclusive, tinham as ações que a prefeitura tinha da Embasa. Eu não sei nem como é que foi negociado isso. As ações da Embasa. As ações que a prefeitura recebeu da Embasa. Então, eu não sei como é que ficou isso aí, é coisa do passado. Mas tudo tem que ser transparente, né? Mas aí que fica, as coisas vêm acontecendo, Barbosa, e a gente não tem transparência para poder dizer. Eu estou, inclusive, arriscando aqui ficarem meus inimigos pelo que eu estou falando, mas eu não me incomodo, não. Continuo dizendo: o que é certo, o que é errado. Estou do lado da esquerda se for certo, estou do lado da direita se for certo, sou contra ambos se estiverem errados. É a minha maneira de ser e vai ser sempre assim. Quando eu batalhei pela reeleição foi porque eu reconheci que o prefeito fez coisas
que merecia o respeito. O governador Jerônimo e Rui, o ex-governador Rui, sempre disse, tem meus respeitos pela ajuda que eles estão dando a Itabuna. Porque sem isso, Itabuna não estava tendo o que está tendo, não. Tá? Não sou de esquerda, mas tenho que reconhecer. Está fazendo bem para Itabuna, tem meus respeitos. Então, radical, não sou desse tipo, não. Então, eu gosto de... Já dei parabéns ao Rui quando esteve aqui no governo de Fernando Gomes. Tudo. Não tem essa história. Está certo, está errado. É essa a minha posição. E essa questão dessas tratativas, que ninguém sabe que tratativas são essas, estão muito já nebulosas. Se movimentam, inclusive... Muito nebulosas. E já se movimentam aí por questões trabalhistas dos funcionários. PDV, Programa de Demissão Voluntária. Mas aí eu acho que tem que haver a prefeitura... Me desculpa. A prefeitura vai ter que absorver esse pessoal, tem que absorver. Né, tem tanta gente empregada aí porque vereador pediu, porque não sei quem pediu. Os vereadores deviam ter mais atenção, Geraldo, sobre isso, porque tem muita gente deles empregado lá. Pois é. Estão lá dentro. É isso que tem que acabar. Tem aquela história de carro alugado, que você sabe disso. Tem tudo isso. Que é de amigo tal, do gestor, do poder público, aí aluga os carros. Olha, é meu amigo do vereador, olha, bota os carros lá, não sei o quê. É uma gestão transparente e uma gestão... Jader, tem todo o meu respeito, foi um presidente que conseguiu, eu não consegui, ele conseguiu estabilizar as questões de finanças da Emasa. Deixou, inclusive, um saldo de mais de 4 milhões. Deixou mais enxuta. E deixou um saldo positivo. Conseguiu negociar com Coelba, conseguiu negociar com o INSS, só não resolveu porque o ex-prefeito Fernando Gomes não quis participar da cota que a prefeitura tinha que dar. O Jader propôs a ele, eu pago X, você paga a mesma coisa e eu continuo pagando as parcelas. O prefeito diz, eu não tenho esse dinheiro, infelizmente já deveria ter sido resolvido isso. Ô, Geraldo, esse débito com a Coelba é impagável, né? Aí, por exemplo... observa assim, tem um débito, aí entra um novo gestor, aí faz um acordo, aí fica pagando o que deve e o atual, aí depois deixa de pagar, aí entra outro, faz um novo acordo, mas sempre está em débito, está sempre devendo a Coelba. Mas é o problema de enxugar, é por isso que eu digo, o Jader conseguiu fazer isso, enxugar a empresa e gastar o suficiente para o básico, manutenção. Na base operacional. A parte operacional. Então, hoje, a gente não sabe como é que anda isso. Eu não sei. Infelizmente, eu estive 1 ou 2 vezes lá em cima e vi os almoxarifados vazios. Falta de tubo, falta daquilo, compra quando está necessitando. Ô, Geraldo, produtos químicos também são caros, né? É um alto custo, né? O sistema é caro. O sistema de Itabuna é caro. A água é maravilhosa para ser tratada. Mas vem de onde? Mas esse sistema de bombeamento também, eu falo sempre pro povo, gente, sua água chega em sua torneira, liga lá numa tomada lá para chegar. É a parte elétrica, é com a Coelba. Então se a Coelba pifar lá, paga tudo. A gente fica sem água, vai ter que interromper tudo, não é isso? A gente depende da Coelba. A assistência que a Coelba dá às captações, pelo menos na minha gestão, era especial. O pessoal da Coelba me dava uma assistência. Tinha uma regularidade, tudo direitinho. Para poder ter a regularidade. A Emasa tem uma obrigação de fazer alguma manutenção da rede de alta tensão, em um pedaço. E a Coelba o restante. E a parceria tem sido boa, eu acho que até hoje tem sido boa, porque não tem mais aquelas paradas longas. Aquelas interrupções que levava horas, né? Hoje está bem... Levava horas, não dias, né? Está bem melhor. O relacionamento continua, parece que bom. Agora, é preciso estar sempre atualizando. Motores têm que ser trocados, rotores,
a parte elétrica tem que ser modernizada, um equipamento caríssimo foi comprado, deu um defeito e não tem conserto. É isso que eu queria falar, não tem um plano B, tem uma bomba, aí queimou essa bomba, vai ter que mandar consertar ou então pegar outra. Não, tem reserva. Tem reserva? Nós deixamos reserva. Ah, sim. Quando nós pegamos, ai meu Deus, eu não gosto nem de lembrar isso, porque nós tínhamos 2 motores Arno, que a gente chamava de charutões. Charutões? Porque quando você ligava, ele só faltava pegar fogo. Tudo antigo. Então nós tínhamos que fazer isso tudo, recuperar isso, até conseguirmos comprar bombas novas. Hoje tem reservas. Tem bombas reservas, tem motores reserva. Infelizmente o equipamento que eu sempre quis comprar, não tive dinheiro, eles compraram. Mas esse equipamento deu defeito e parece que não tem jeito para consertar. Se for consertar é o preço de novo e aí lá vai. Mas é preciso sempre estar modernizando essa parte. É que o pessoal fala sempre, Geraldo, que o Fernando falava inclusive isso, a gente não tem dinheiro para investir. E você também falava, essa rede nossa é muito antiga, é por isso que tem muito quebramento. Não, tem uma parte. É por conta de quê? Da pressão? É o quê? Não, tem uma parte de desgaste de material. A rede de distribuição interna, ela vem sendo, à medida que vai sendo quebramento, ela vem sendo trocadas. Mas o desgaste é muito grande. A rede que vem da captação para cá, graças a Deus, foram tubos muito bem revestidos e que estão suportando bem. Mas é preciso ter estoque. Para na hora que tiver um quebramento, não ficar... Tem rede aí de diâmetro que não se fabrica mais, mas tem que procurar uma metalúrgica que fabrique. Porque não vai trocar 100, 200 metros de rede... De uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, tem que ir fazendo essas mudanças de maneira que não perturbe o sistema. Porque hoje você pode diminuir a vazão do lado do Rio do Braço, mas manter a vazão de lá de Nova Ferrada. É preciso que Nova Ferrada esteja bem de vida. Manutenção, motores, porque senão você não vai ter essa alternativa de melhorar o lado de lá se o lado de cá não estiver bem. Então tudo requer recursos. Por isso que eu digo, a inadimplência é injusta com a empresa. Mas a empresa precisa também... Mas essa inadimplência vem mais lá do alto, viu, Geraldo? É de quem tem. O pequeno paga mais em dia. Tem. Olha, uma vez eu ia fazer, me permite contar essa história? Eu acho que estava lá na Imasa, que eu ia fazer um jingle mostrando sujeito com um bocado de conta da Imasa no bolso, indo pro bar tomar cerveja, quando volta para casa a mulher pergunta, não tem água? Ele, eu gastei o dinheiro todo. Então, é a questão de educação, prioridade. Eu levo às vezes, já cortaram minha água 1 ou 2 vezes, faltou recurso, cortou, tive que arranjar e foram lá, ligaram de novo. E é porque essa religação demora? Não, demora. Não, a religação demora. Ele tem até 24 horas para fazer. Para religar. A partir do que você pagou, quitou o débito. A partir da hora que você paga. Né? A Coelba a mesma coisa. Você paga e eles têm, parece que até 24 horas para ligar. Mas ligam antes. Mas às vezes acontece de você não ter os recursos na hora. Isso é comum, né? Ô, Geraldo, agora voltando aí, viu, Barbosa? E essa barragem de Itapé resolveu o quê? A barragem de Itapé, ela mantém um nível de água e a vazão suficiente para que a estação de Nova Ferrada funcione sem ter problema. Mas está funcionando direitinho? Funciona. Agora, é preciso, aí lá vai dinheiro, é preciso mudar o local da captação de Ferrada mais para montantes, para pegar uma água mais pura e um poço melhor que tem mais a montante. Mas a Imasa, né, declarou agora que um dos motivos de passar para a Imbasa seria de fazer essa tubulação, esse duto, né, de captação direto da barragem até a estação de tratamento, que seria 60 milhões de reais. Não há necessidade de fazer isso, não. É melhor até que ela venha
como vem. Com gravidade. Porque já Com gravidade. vem, inclusive, evaporando, melhorando a Filtrando, qualidade e tal. Com gravidade. Porque ela vem por gravidade bem. É. Só que onde está a captação, o que colocaram aí, era um pouco mais à frente, ou mais a montante. Uhum. O poço é maior e você pega uma água melhor, tá certo? Mas aí precisa agora extensão, energia e aumentar a capacidade de bombeamento. É dinheiro. É dinheiro, tudo é investimento, né? Aí... Mas faz parte, vida, né? faz parte. E a Imasa também... a Imasa tem que se priorizar. E ela pode não estar tendo um lucro atualmente, né? Por conta das despesas que eles aumentam. Por exemplo, a gestão do ex-presidente aí na gestão de Augusto, que veio lá de Juazeiro, ele colocou uma empresa, segundo o SINDAI, né? Que é o Sindicato dos Funcionários, ele trouxe uma empresa de Juazeiro, terceirizando os serviços que os empregados da Imasa faziam aqui naturalmente. E aí botou mais quase 1.200 pessoas trabalhando através dessa empresa. Então, isso é um custo altíssimo, né? É preciso gestão. É gestão. Você veja que o Jader não fez nada disso. E a Imasa funcionou. E colocou as finanças da Imasa todas em dia. Né? Até os 100 milhões que devia, né? Eu tive uma falta danada de um diretor financeiro que me ajudasse a fazer isso. Porque sempre vinha da prefeitura, fulano vai ser o diretor disso. Então, de cima para baixo, né, Geraldo? A gente sofria. E o pior é que a prefeitura não pagava as contas de água e queria que a gente ainda pagasse funcionários que estavam na prefeitura, que a Imasa que pagava. Rapaz, era difícil, mas nós conseguimos sobreviver. E graças a Deus, com uma cotazinha de sacrifício até... Olha, eu lhe agradeço. Saúde que eu tive que sair daqui. Aprendi muito sobre o negócio de água, viu, serviço. O doutor Teovaldo me tirou no peito e na raça dentro da Imasa. Eu já estava no limite de um estresse, porque a variação estava demais, né? Ele falou com o Fernando Gomes, olha, o Brilha vai ter que se ausentar aí, pelo menos 15 dias fora, senão ele vai pifar. Porque o sacrifício foi muito grande, muita gente... A mídia contrária elogiava. Né? Você vê o jornal de Marcel, a região, me encontrava 3, 4 horas da manhã na rua, porque era o sangue. Ou a gente faz Mas é o que eu falo, serviço... Ou então nós não vamos esse resolver. tipo de serviço essencial, você tem que estar disponível. Geraldo, às vezes, me acordar 4, 5 horas da manhã. Ó, quebrou uma rede, o pessoal tá aí. Manda logo aí a nota avisando. É loucura. E a comunicação era verdadeira. Vocês sabem que a comunicação era verdadeira. Isso aqui está errado. Vamos corrigir. Por isso a gestão foi... E você tem um dever para com a opinião pública, com o público de você que é serviço essencial, você tem que avisar. Ó, tá faltando água, quebrou, tá hora, assim, nós estamos fazendo reparo, tá, a previsão é não X, tá sendo... Duas gestões, na minha opinião, que ficaram marcadas na Imasa. Uma foi a de Geraldo Brilha, por esse empenho, essa seriedade. E a outra foi a de Jader. E a outra foi a de Jader pela austeridade que ele conseguiu fazer, né? Aí com o entendimento, né, com o prefeito na época, que realmente proibiu o cabide de emprego. Ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso. Então, ele encarou, ele deu a testa. Ele conseguiu e Fernando baixou a cabeça. Foi. E foi por isso que ele conseguiu. Por isso que eu digo, a prefeitura, em parte, é culpada. Porque em reuniões, secretários falou para um prefeito na época, prefeito, tem que acabar com... Vocês estão acharcando a Imasa demais. Então, cabide de emprego, né, Geraldo? Aí uma vez eu digo, eu vou embora. Não, rapaz, segura aí. Depois eu pensei, digo, se eu sair, é pior. Vai ser pior. Então eu vou suportar isso de maneira que puder. Né? Não tive um reconhecimento aí por muita gente, muita parte da sociedade, mas minha intenção não era ter reconhecimento, minha intenção era que tivéssemos água em Itabuna e conseguimos. De boa qualidade. A Globo teve aqui na época, analisou nossa água e disse que era uma das melhores do Brasil. Graças a isso, ao esforço. Ok, eu quero te agradecer por participar aqui do nosso programa, Geraldo. Mas lembre disso, viu? Itabuna não deve nada a Embasa, não. Isso foi bom esclarecer, né? Porque a gente não sabia. Esse processo... Não pode entregar de mão beijada não, né, Geraldo? Não é assim não. Não é entregar.
é fazer a concessão através de uma concorrência. Correta, E a Embasa entra na concorrência também. Entendi. Quem tiver a melhor proposta, leva. De repente aparece uma empresa privada Pois com capacidade. E discutir esse passivo, porque fala-se que vai a parte boa e a parte ruim fica para a prefeitura, e a prefeitura não vai ter condição de pagar isso. Então, é preciso... primeiro lugar, transparência, né? Eu acho que vai fazer 35 anos, bota mais 10 anos, leva o passivo junto. Eu não sei, eu acho que tem que ser assim. E discutir com a sociedade, já que os vereadores não querem. Mas aí tem que haver o envolvimento da Câmara, reuniões públicas, provocadas inclusive pelo E a sociedade civil Público. também tem que participar. Tem. Todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que participar, até para depois não ter que chorar o leite. É serviço essencial. É preciso tratar ouvindo o povo, porque as consequências vão cair em cima de quem? Do povo. Exatamente. Eu sou dessa opinião. Me desculpe aí se alguém acha que eu estou querendo atacar. Não quero não. Não sou de ficar atacando ninguém não, porque senão eu já teria entrado na justiça e já tinha criado um zum bom aí. Mas não tenho interesse nisso não. Eu quero que resolvam de uma maneira perene, de uma maneira segura, para Itabuna não sair perdendo. Ok. Conversamos com o Geraldo Brilha, ex-presidente da Embasa, né? Como ele disse aqui, foi o primeiro presidente após a municipalização da empresa e esclarecemos muitas coisas aqui. Obrigado, Geraldo. Volte sempre aqui ao programa. Viu? É um prazer, sempre às ordens, amiga, sempre às ordens. Bom, Toné, estamos já quase chegando ao final do programa, viu? Vamos a mais um PQP e já vou falar de esportes aqui no programa. Vamos falar. Agora antes de você falar o PQP, deixa eu dar uma nota triste aqui, Toné. Faleceu hoje um grande cantor, né, do reggae internacional, Jimmy Cliff, né? Jimmy Cliff faleceu hoje. Ele que Nossa geração. Nasceu em 1944 e faleceu em 2025, né? Jimmy Cliff foi muito homenageado na Bahia, frequentou muito Salvador, na época que Gilberto Gil foi vereador, inclusive, né? E a Bahia gosta muito do reggae, né? Nós temos grandes cantores do reggae aqui. E o Jimmy Cliff realmente marcou uma época aqui na Bahia. A gente lamenta muito aí. Faz parte da vida, né? A vida segue. Tem muita gente boa aí indo embora. E tem muita gente ruim ficando. Tem. Eu estava dizendo a Toné, né? Nossa geração é a geração privilegiada, né? Porque nós vimos o melhor da cultura no mundo inteiro. Isso. Hoje não se faz mais música, não se faz mais arte como fazia na nossa geração, né? Então é uma pena que essa nova geração não vai ter esse privilégio. Eles ainda estão com o privilégio de ouvir, né, e sentir o que foi feito lá atrás. Mas daqui uns dias vai passar também e aí vai vir esses novos produtos que infelizmente sem nenhuma qualidade. A gente não tem ouvido uma música boa ultimamente. Não tem letras. De qualidade não tem mais nada. A própria música, né, a melodia em si não é boa. Então, infelizmente, a gente está vivendo uma pobreza cultural muito grande. Eu, graças a Deus, me permita. Fala aí no microfone, Geraldo, por favor. Me permita aqui, eu tenho meus princípios de ouvir muito Jobim, ouvir muito Vinícius. Eu tenho coleção de disco de vinil, Geraldo. Começa por aí. Então, às vezes, a nova geração não gosta. Não gosta não. Só gosta, quero ouvir oba-oba, zum-zum-zum, dum-dum-dum, que ninguém dorme. Funk, funk, hip hop. Não sabe o que é o sentimento, né? O romance que tem nessas músicas e tudo. O próprio Chico Buarque tinha umas músicas boas, mas depois... decaiu, né? Decaiu. Caetano, Gil, todos. Não, nós vivemos a melhor fase, né? Foi a MPB, a fase da música popular brasileira, que durou aí aqueles festivais da Record, até o 2000. Imbatível, aqueles festivais da Record. Nós tivemos um festival da Globo na década de 80, o Feren... não bati da Record foi fantástico. Eu não lembro o nome, acho que era Feren Pop, né? Era um festival que a Globo tinha, que teve aquela TT Espínola, teve grandes artistas revelados ali também. Eu estive num festival
foi no Maracanãzinho. E que é a música que foi responsável pela prisão do Sem Lenço, Sem Documento. Essa foi da Record, esse festival. Foi da Record. Que também dá um recado impressionante, rapaz. Foi Caetano, né? Caetano Veloso. Que inclusive foi vaiado nesse festival, né? É proibido proibir. Me lembro como hoje. Mas é isso. Mudou. Né? Mudou. O conceito era outro. O conceito do nós podemos ser anistiados, mas eles não podem. É isso aí. É isso aí. Bom, Toné, vamos aí mais um PQP aí, Toné. Geraldo, fica aí um pouquinho, viu? Não sai agora não. Eu quero falar sobre a COP30, que foi encerrada no final triste. Deixaram de fora os combustíveis fósseis, que a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, chegou a chorar. Foi muito esforço para chegar até aqui. E lá ainda tem essa história, viu, Geraldo? Foram fazer num estado, numa capital, Belém, que nem esgoto tem. Gente, eu disse, olha, mas tinha que escolher. Não, por que escolheu lá? Tinha que escolher lá, para mostrar as mazelas. Como a gente é pobre, miserável, lascado. Tinha que mostrar. Eu acho que tinha que ser uma vitrine mostrar que o Brasil não é essa coisa toda linda, não. Tem que mostrar as mazelas. Teve alagamento, teve incêndio, teve índio invadindo lá. Foi uma confusão. Foi um caos. E o final, o que Lula queria é esse tal de fundo florestal. Fundo florestal, tropicais para sempre. Muito dinheiro para preservar as florestas tropicais. O problema, viu, Toné? O problema é que ninguém explica. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa. O que é feito com esse fundo? Quem é que recebe esse dinheiro? Peraí. O Banco Mundial é que vai gerir esses recursos. Dizem, né? Sempre foi agora o Banco Mundial. Tem 30 anos que esse fundo é arrecadado, Toné. Só que não com esse montante de agora. Não, sim, mas... Agora, quem recebe botaram pouco dinheiro. Quem recebe isso são as ONGs. O problema é esse. O Banco Mundial entrega esse dinheiro na mão das ONGs. E as ONGs não fazem nada. Os índios estão morrendo dentro da Amazônia, comendo biscoito, estragando os dentes. Tem índio com diabetes porque comeu muito açúcar. Isso ninguém vê, ninguém fala. Deixa eu falar assim, veja bem. Os países que disseram que vão aportar recursos. A Noruega, a França. O Brasil foi $1 bilhão. A Alemanha também 1. Indonésia 1. A França 577 milhões. A Noruega 3, foi quem botou mais. Portugal 1. Você está falando em bilhões ou milhões? Bilhões de dólares. Bi. Mas eles queriam, era 100 e tanto, não conseguiram. Até nisso o Brasil perdeu aí. Porque diz que foi ideia do Brasil esse negócio desse fundo florestal, porque tem muito dinheiro. É como você falou, esse dinheiro vai ser extraviado. Vai ficar na mão de quem? De ONGs? Sempre foi, Toné. Esse dinheiro sempre foi extraviado. Essas ONGs não prestam conta a ninguém. Ninguém sabe o que é que elas fazem. Para preservação de floresta, não, vai para a mão desse... Tem raiva de Bolsonaro. Pois é, esse é o problema, né? Então, foi um fracasso. Diga-se de passagem, não adianta, tá? A mídia comprada ficar falando que foi bom, não sei o quê, mostramos, tá? A sustentabilidade, a preservação das florestas, os povos indígenas. Não. Foi um fiasco. Você quer saber a realidade, Toné? Esse tipo de evento é discutir sexo de anjo. Não resolve nada, não sai de lá com nenhuma coisa prática, né? Vamos falar assim a língua do povo aqui. Ninguém sai lá com nada prático. Nada. É tudo Mas se teoria. Gastou muito, se investiu muito, Barbosa. É tudo teoria, é tudo discurso. Não, ali eles gastam porque não é dinheiro do bolso deles, é dinheiro das nações, né, que são empregadas. E que não tinha nem segurança. Esse dinheiro vai para ONGs, tem muita ONG que retorna parte desse dinheiro para bolso de políticos corruptos. E aí não é só no Brasil, tem político corrupto em todo mundo, né, em todo lugar tem. Enfim. É um problema mundial. Agora, é discutir sexo de anjo. Tem 30 anos, gente, que a gente fala de COP. A COP começou aqui no Brasil há exatamente 30 anos. E o que foi feito de lá para cá, eu disse aqui, vamos fazer justiça. O único país que fez, aliás, 2 únicos países que trabalharam nesses 30 anos e mudaram a realidade dos seus países. Um era a China, que era quem mais poluía. Hoje já não polui mais. A China hoje é quem mais investe em energia limpa. As montanhas da China hoje são todas revestidas de placas solares. O Japão plantou milhares e milhares de pés de eucalipto,
de outras árvores, né, mais resistentes ao frio, à neve, revestiu vários lugares onde não tinha vegetação. Então o Japão trabalhou muito e a China também. A China mudou, a China inverteu o país. A China investiu em carro elétrico, né? Não é só carro elétrico, a China investiu... Mas é importante. A China investiu e está investindo muito em energia alternativa, em energia limpa. Então é o único país que fez o dever de casa. O resto só pegou dinheiro, botou no bolso de alguns e acabou, ninguém fez mais nada. Vamos falar a verdade. E é por isso que os Estados Unidos não querem participar. E eu acho interessante a posição dos Estados Unidos, porque não é hipócrita, né? Eles sabem que eles continuam poluindo, eles dependem do carvão. O carvão é riqueza, a região oeste dos Estados Unidos, quem manda é o carvão. Lá, inclusive, foi responsável pela eleição do atual presidente, então ele não vai mexer nisso, né? O petróleo é quem move o mundo ainda e os Estados Unidos é parte desse mundo, né? Então é hipocrisia ficar aqui discutindo COP e dinheiro para proteger a Amazônia, como se a Amazônia fosse resolver todo o problema do mundo, e a gente sabe que não é verdade. Vários ambientalistas já admitiram isso. Essa história de Amazônia ser pulmão do mundo, isso é mentira, isso é balela, é uma falácia. A Amazônia hoje não é pulmão nem do Brasil, quanto mais do mundo, né? Pulmão do mundo é outra coisa. Então, é muita falácia. E essa história é para boi dormir, né? Tem rede de televisão aí que ganhou muito dinheiro nisso, então tem a obrigação de valorizar, de falar. Eles estão certos, eles não estão errados, não. Errado é quem é a gente que está de fora, né? A gente não ganhou esse dinheirinho, que é muito dinheiro. Bom, Toné, para finalizar o programa, vamos falar aqui de... Você queria a opinião dele também, de Geraldo? Eu quero ver o esporte aí. Você pediu para o Geraldo continuar. Não, para ele esperar, porque eu quero fazer... Não, a gente vai tirar ainda uma foto. Ah, você quer fazer uma matéria para o blog, tá certo. Bom, então vamos falar do esporte, gente. Tivemos aí o Bahia vencendo o Vasco ontem na Fonte Nova, 1-0. O gol do Luciano Juba, né, que estava precisando aí voltar o time aí com mais garra, com mais entusiasmo, né? Não andava bem nos últimos jogos. Os jogadores foram convocados para a seleção brasileira, estão decepcionando, né? O João Lucas, depois da seleção, não jogou mais nada no Bahia, está muito mal. Aliás, o Luciano Juba, o gol não foi do Luciano Juba, né? O Luciano Juba foi o convocado aí para a seleção, também não está jogando bem. O gol foi marcado, foi pelo Eric Pulgar, não foi? Eric Pulgar que fez o gol do Bahia de cabeça. Uma bela jogada aí, um cruzamento na área e ele acabou fazendo o gol. A gente tem um gol aí, Cássio, para mostrar. E o Vitória goleou o Sport lá no Recife. Mas o Sport já está rebaixado, grande coisa, né? Coisão. Não é grande coisa, Toné. O Sport, né, é o time rebaixado, mas quando? São 11 contra 11, né? Não é Vitória, não. Ô, Barbosa, eu digo assim, tem times, eu falei lá atrás com o Cássio, tem times que participaram do Brasileirão esse ano, não foi para disputar título, foi para não cair. Como é que você vai para um campeonato jogando para não cair? Mas todo ano tem 4 times que jogam para não cair e caem. Não tem jeito, Toné. Todo ano, porque tem o descenso e o acesso. O Santos está lá na zona. Pois é, olha, hoje tem a decisão aí de mais uma vaga. E se o Santos continua lá ou se o Internacional. Se o Santos vencer o Internacional, de repente o Inter pode ir para a zona do rebaixamento. Então hoje é um jogo importante. O Neymar parece que não está querendo jogar. Está dizendo aí que está com problema e tal, que não vai jogar. E a gente vai ter essa decisão entre Santos e Inter. Quem é que pode amanhecer amanhã na zona de rebaixamento? Vai depender muito da combinação de resultados. E amanhã já começa mais uma rodada. O Palmeiras joga amanhã e o Flamengo, devido ao jogo de sábado da final da Libertadores da América. Então o jogo foi antecipado para amanhã, o jogo do Palmeiras e o jogo do Flamengo também. O Flamengo pode sair amanhã no Mineirão, no Mineirão pode sair amanhã com título. O Flamengo já pode sair, porque está com 74 pontos, tá, galera? Vai ser difícil vencer o Atlético, mas, e se tratando de jogar em Minas, mas devido ao último resultado do Atlético, que perdeu Mas o Atlético só tem 44 pontos. O Atlético perdeu a decisão da Sul-Americana, né, para o time do Lanús, então vem cabisbaixo, né? Tá desmoralizado. Tá desmoralizado, vai jogar de cabisbaixo aí diante da sua torcida. Pode ser que não, né? Pode ser que o técnico argentino do Atlético consiga aí motivar os jogadores diante do Flamengo e eles darem uma resposta à sua torcida, vencendo o Flamengo em casa. E o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio mais lá, em Porto Alegre.
Não, o Palmeiras já jogou a toalha, né? O técnico já falou que esqueça Campeonato Brasileiro, o foco agora é Libertadores. Então, vamos esperar, né, a rodada de amanhã. O Flamengo pode sair de lá campeão antecipado. E no sábado à noite, vai ser às 18 horas o jogo. No Peru. Palmeiras e Flamengo lá no Peru, decisão da Libertadores da América. A gente tem aí, voltando ao Bahia, a gente tem a entrevista do Rogério Ceni aí, Cássio. Oportunidades, melhores ações, continuamos sofrendo para fazer um número maior de gols, passamos zerado na parte defensiva e acho que quase sem trabalho, pouco, só no lance que o Vasco chegou à frente. Áreas por Gilberto. Gilberto vinha de lesão, jogou, eu não sei quantos, 75 por aí, eu não sei quantos minutos ele saiu no jogo passado. Havia uma preocupação da parte de performance sobre uma sobrecarga nele pelo tempo que ele ficou parado, e o Arias vinha de 2 jogos feitos pela seleção colombiana e com 5 dias de intervalo de um para outro, então eu achei que ele estava melhor fisicamente, conseguiria executar melhor a tarefa defensiva. Nico e Everton entraram no jogo passado, eu conversei com o Everton, venho conversando sempre com ele achou que se sentiu melhor depois dos últimos minutos no jogo passado, então eu achei que ele aguentaria os 45 iniciais e preferi utilizar ele desde o início. Para sustentar o Everton, preferi colocar o Nico, para dar um pouco mais de sustentação a ele. E a última mudança? Não, Canu. O Canu entrou pela lesão do David, fez a função do David. Boa noite, Rogério. Você já falou isso, que o time precisa ter uma outra resposta fora de casa. Esse jogo contra o Juventude, um time que está praticamente rebaixado, como é que você vai trabalhar, principalmente o psicológico desse grupo, para conquistar esses 3 pontos? Bom, eu não acho que esteja praticamente rebaixado, tá? Bom, também não sei os resultados de agora, como estão os jogos e como vão acabar a rodada, mas tem 9 pontos para disputar. Jogou, pelo jeito, um jogo bem parelho, pelos números, só vi os números agora contra o São Paulo, mas não assisti absolutamente nada do jogo. Vem fazendo bons jogos, vem obtendo bons resultados, acabou de ganhar do Vasco no Rio de Janeiro por 3-1. Quando joga em casa, normalmente apresenta um bom futebol, então não tem. O Sport rebaixado, aí de fato, estava ganhando de 2-0 do Botafogo, o Sport estava ganhando de 1-0 do Flamengo. As pessoas querem aparecer, querem mostrar seu trabalho individualmente para que possam, se não estão com contrato, possam ser contratadas por outros clubes. Então, eu acho que isso não muda a maneira dos adversários jogarem. Ok, é isso aí. Tem que ter cuidado, principalmente com esses times que estão na zona de rebaixamento, porque pode haver esse relaxamento natural e, do outro lado, como ele disse aí, os jogadores querem mostrar serviço, né? Ele falou aí do Botafogo, mas o Atlético Mineiro também perdia por 2-0 do Sport, né? E foi buscar o resultado depois, claro, goleou, mas estava relaxado, né? Então, você vê aí que o Flamengo também relaxou um pouquinho, chegou a tomar 1-0, depois virou e deu uma goleada, mas é isso, tem que ter muito cuidado. E o Bahia é um time que relaxa muito. Ultimamente parece que jogou a toalha, né? Perdeu a 4ª vaga para o Mirassol e aí o time só perdeu, inclusive perdeu para o Fortaleza em casa semana passada. Bom, vamos ver a entrevista do Jairzinho, técnico do Vitória, depois de vencer o Sport lá em Recife. Against Palmeiras and Cruzeiro regarding the characteristics of the opponent, the ball in space and everything else we've been talking about. But today, our offensive part worked very well, triangulations with attacks into space, many crosses into the area, and we also managed to adjust in transitions. I wanted to ask you first, in this short time you had to train, or practically no training time, how was it to adjust for this game? And also, what was the physical condition of the players? Since we had a tiring game at Palmeiras with the pitch. Really defined the match, right? After that, we controlled the game through possession, our offensive organization, based on the study of the sport, right? Sessance is a guy who was my assistant here in my time. One of the guys you can find a human being equal to, say, Pelo amor de Deus, Cássio, você falar outro idioma agora, pelo amor de Deus, Cássio, a gente fala português, Cássio. Do you speak English? Ai, Jesus, tem que ter paciência, viu, Toné? Bom, Toné, vamos encerrando aqui o programa, né? Já estamos chegando ao finalzinho, faltam 3 minutos. Boa tarde a todos vocês, até a próxima TVI 20 anos. Ok, um abraço, Toné. Quarta-feira, gente, a gente vai falar aqui da situação dos professores, dos aposentados. A Justiça mandou a Prefeitura reintegrar esses professores. Eles foram convidados à Câmara de Vereadores pelo vereador
né, o delegado, né, também, ainda é delegado ele, Clodovil Soares. E aí, rapaz, o presidente da Câmara não gostou, porque o Clodovil levou essa discussão para a Câmara, né? E aí criou uma maior polêmica, acabou brigando com o Clodovil, tá uma polêmica lá na Câmara, né? E a gente convidou o Clodovil aqui para ele explicar qual foi a verdadeira intenção de levar essa discussão para a Câmara de Vereadores, uma vez que a Justiça já decretou que os aposentados devem retornar, né? Devem retornar aos seus cargos lá na Secretaria de Educação. Agora, é uma situação delicada, né? Por um lado, a Prefeitura precisa oxigenar a Secretaria, botar novos professores, pessoas que estão com mais disposição, passaram em concurso. Mas, por outro lado, não pode continuar pagando aquelas pessoas que já se aposentaram. Então, essa é uma discussão que permanece. O sindicato ganhou essa briga na Justiça e a Prefeitura não está querendo cumprir a ordem judicial. Então, a gente vai ouvir aqui, inclusive essa semana, vamos ouvir os professores aqui no programa e saber como é que fica essa situação, né? Eu sei que a ordem judicial é para ser cumprida. O que a Prefeitura pode fazer é recorrer, né? Acho que ainda cabe recurso. Mas a primeira instância aí os professores já ganharam a causa e tem que receber inclusive o retroativo, né? Agora eu não entendi a polêmica criada pelo presidente da Câmara, Manuel Porfírio, aí com o vereador, né? Que de certa forma, como vereador, ele pode ouvir os professores, pode levar os professores à Câmara. A Câmara é a casa do povo, é onde esses assuntos podem ser discutidos realmente. Então não sei porque o presidente da Câmara cria tanta polêmica, né? Outro dia ele proibiu um vereador de falar lá, mandou cortar o microfone e tal. O Porfírio tá, né, parece que o cargo está subindo um pouco a cabeça aí do Manuel Porfírio, viu? Mas vamos lá, tem muita coisa errada aí na Câmara e a gente vai falar aqui no decorrer dessa semana aqui no programa. Um abraço, Toné, um abraço, obrigado, Geraldo Brilha, foi nosso convidado de hoje aqui no programa. Vem aí o Alerta Cidade, né? Ao vivo, aqui o quadro do TV News, e à tarde, a partir das 17 horas, temos a segunda edição com o Joab Paiva. Até lá.